Olá, muito boa noite para você. Saque do FGTS movimenta agências da Caixa Econômica neste sábado. Venezuelanos aproveitam serviços para conseguir se regularizar aqui no país. Bolsistas pedem recursos para continuar com as pesquisas no herbário do INPA. E ainda do esporte, 5 jovens amazonenses vão realizar o sonho de jogar futebol na Europa. E um campeonato de cubo mágico atrai pessoas de todas as idades aqui em Manaus. O A Crítica na TV deste sábado já começou. Quem aproveitou o sábado para sacar o dinheiro das contas ativas e inativas do FGTS não enfrentou dificuldade. Nesse primeiro pagamento, quase 12 milhões de trabalhadores devem receber o benefício. Márcio nem sabia que tinha direito ao saque de R$ 500 do FGTS. Para o mototaxista, o benefício chegou em uma boa hora. Eu vou pagar umas contas aí, umas contas pendentes que a gente tem, né? Que todo mundo tem umas contas pendentes. E veio numa boa hora, né? E eu levei até um susto quando cheguei aqui agora na boca do caixa. Então, e tem um dinheirinho aí pra gente receber, né? Poxa, isso é muito legal, isso é muito bom. Mas mesmo assim, ele resolveu deixar uma parte do dinheiro na conta para alguma emergência. Eu deixei um pouquinho lá, que é para uma eventual emergência, né? Neste sábado, o presidente nacional da Caixa Econômica esteve em Manaus e visitou as agências que funcionaram normalmente. Os clientes que podem fazer o saque são os nascidos de janeiro a abril e têm conta no banco. A gente está testando hoje, o que a gente tem visto é muita tranquilidade, então nós vamos avaliar se nos próximos 2 a gente vai abrir no sábado, provavelmente não, na maioria, porque está muito tranquilo. Segunda e terça-feira vai continuar abrindo 2 horas antes na maioria, mas no dia 18, quando a gente for receber pessoas que não têm conta na Caixa, a gente entende que vai ser um volume maior. Nesse primeiro pagamento do FGTS, mais de 11 milhões de trabalhadores devem receber os R$ 500 na conta poupança ativa ou inativa. E cerca de 4 bilhões de reais foram depositados para esses trabalhadores. Como a média são 3 contas por pessoa e você recebe até R$ 500 por conta, na verdade há uma expectativa de várias pessoas receberem mais do que R$ 500. Então, o que a gente está vendo também é que não necessariamente isso vai para o consumo, mas vai para pagamento de contas em atraso, que tem um efeito até mais importante para a sociedade. Nas próximas segunda e terça-feiras, as agências da Caixa vão abrir mais cedo, às 8 da manhã, e o atendimento se estende até às 4 da tarde. O próximo pagamento vai ser no dia 27 deste mês, para os nascidos em maio, junho, julho e agosto. No caso de dúvidas, para quem tem direito ao saque, o trabalhador pode acessar os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. O aplicativo Meu FGTS, o Internet Banking e o telefone 0800 724 2019. E o comércio varejista do Amazonas apresentou queda no mês de julho. O resultado é o pior entre todos os estados do Brasil. Há 12 anos, trabalhando no centro de Manaus, o Gelson está acostumado com o sobe e desce das vendas. Mas, desde o início do ano, o movimento de clientes não ficava tão baixo. Deu uma caída grande mesmo. Acho que um dos piores meses que teve foi esse, de venda foi esse. A baixa nas vendas foi confirmada pela pesquisa mensal do comércio, divulgada essa semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O setor varejista encerrou o mês de julho com uma queda de 1,9% em comparação com junho. O resultado colocou o Amazonas na última posição entre todos os estados brasileiros. O presidente do Conselho Regional de Economia considera a situação atípica e diz que a explicação pode estar no receio do consumidor, que anda cauteloso diante do cenário ainda incerto na economia. A questão econômica do país
né, em que reflete sobre o modelo Zona Franca de Manaus, em que um momento que o consumidor põe o pé no freio, né, preocupado com as questões dos altos números de demissões e também com as questões, né, como se vai conduzir a economia pós-reforma da Previdência e agora a reforma, né, tributária. Apesar da queda no mês de julho, o comércio varejista do Amazonas apresentou alta no acumulado dos últimos 12 meses. O crescimento foi de 3,8%, o que já melhora as expectativas para o restante do ano. De acordo com a Federação do Comércio do Amazonas, a incerteza quanto à aprovação da reforma da Previdência trouxe instabilidade para a economia e o cenário deve melhorar com a proximidade do Dia das Crianças, Black Friday e Natal. O economista confirma a tendência e acrescenta que a liberação dos saques das contas ativas e inativas do FGTS também deve estimular o consumo. Vai estimular o consumo, né? Bem que parte desse dinheiro, a preocupação das famílias é em pagar as dívidas, mas são aquelas situações, paga a dívida, libera cartão, libera crédito e volta ao consumo de novo, né? Provavelmente vai surtir um efeito e esse efeito, né, vai chegar, né, de imediato aqui ao modelo Zona Franca, né, gerando, né, voltando às expectativas de gerar emprego e renda, né, e onde a renda a consumo, e provavelmente reverta essa situação do como se está nessa pesquisa. É um efeito dominó mesmo. E o portal A Crítica destaca que, em reunião ontem em Washington, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, reforçaram o fortalecimento das relações diplomáticas e econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos. Em declaração à imprensa, o chanceler brasileiro reforçou a soberania da Amazônia e a importância do desenvolvimento da região, citando inclusive a criação de empregos. Já Mike Pompeo destacou que, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil entra em uma nova era de prosperidade e crescimento econômico. E também citou as tratativas em curso para a criação de um fundo de 100 milhões de dólares para a conservação da biodiversidade da Amazônia. Todos os detalhes sobre esse assunto você acompanha no portal acritica.com. Cerca de 600 venezuelanos não indígenas tiveram acesso hoje a uma série de serviços de cidadania. Há um ano morando em Manaus, Eduardo já está empregado. Ele é metalúrgico no polo industrial. Apesar de exercer a função, o trabalho só vai estar realmente garantido quando ele entregar alguns documentos básicos que faltam, como o registro de residência brasileiro. Se não tenho esse documento, mas eu vou perder meu emprego que eu quero. Sem todos os papéis em dia, os refugiados enfrentam uma série de dificuldades. É o caso do Aernes, que só conseguiu empregos informais até agora, sem carteira de trabalho em mãos. Para outro trabalho melhor, já com os papéis, para outro trabalho tenho que ter em si os papéis. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, existem alguns obstáculos a mais para os refugiados quando o assunto é a emissão de documentos. Por serem estrangeiros, eles não têm acesso ao serviço de maneira tão simples. O objetivo desse mutirão é trazer exatamente os órgãos que emitem esses documentos para os estrangeiros, reuni-los todos em um local para poder trazer esses venezuelanos. Por exemplo, a carteira de trabalho, ela só é emitida para o estrangeiro na Superintendência do Trabalho. Da mesma forma, o CPF, ele não é emitido no correio como para um brasileiro, ele é emitido na Receita, em um posto específico da Receita Federal. Johannes nasceu há 20 dias em uma maternidade da capital, mas só agora os pais conseguiram tirar a certidão de nascimento da menina. Eles só nos deram papel, uma papeleta amarilla e já não nos deram mais nada. E agora sim vou poder estar tranquila porque já vai ter sua documentação. Para esta promotora, a situação é contra as leis de direitos humanos. Segundo ela, apesar de ser filha de venezuelanos, a bebê é brasileira e precisa ter acesso a todos os serviços de saúde e educação, sem nenhuma dificuldade.
Essa questão da negativa de emissão da certidão de nascimento nos cartórios das maternidades, nós tomamos conhecimento agora e é claro que vai haver sim um trabalho do Ministério Público com o objetivo de garantir que isso seja feito, que as crianças tenham as suas certidões sem nenhuma dificuldade. O mutirão deste sábado atendeu cerca de 600 refugiados e no próximo fim de semana vão ser convocados os venezuelanos indígenas da etnia Warao. Até o fim do mês que vem, a Operação Acolhida vai montar postos de atendimento permanentes para permitir que esse público tenha acesso a serviços de forma centralizada. Uma ação articulada entre diferentes atores, certo? Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Economia, agências da ONU, Estado e município, para garantir que essas pessoas, né, que estão enfrentando esse grande problema humanitário consigam a assistência básica, imediata. E a Defensoria Pública do Estado publicou o edital para o 2º concurso público de carreira para servidores auxiliares da instituição. Há vagas para os níveis médio e superior que vão ser destinadas ao interior do Amazonas, onde o órgão deve inaugurar novos polos. As vagas para analista jurídico exigem diploma de graduação em Direito ou Ciências Jurídicas. Já as para assistente técnico administrativo exigem certificado de conclusão de ensino médio ou de curso técnico equivalente. A remuneração vai de pouco mais de R$ 3.500 a R$ 6.000. As inscrições vão ficar abertas exclusivamente pela internet, da próxima segunda-feira até o dia 16 de outubro. O site é esse aqui, que aparece agora no seu vídeo. Vamos ao resumo de notícias? O Detran Amazonas abriu a programação da Semana Nacional de Trânsito com um mutirão de atendimentos que vai ser feito todos os sábados deste mês. Só hoje foram feitos mais de 3.000, entre pedidos referentes à Carteira Nacional de Habilitação e vistoria veicular. Um homem ainda não identificado foi morto com pelo menos 4 tiros na noite dessa sexta-feira na Compensa, zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, ele foi executado por suspeitos encapuzados. Jefferson Brito Tavares foi assassinado a tiros também na noite desta sexta, no bairro Raiz, na Zona Sul. Segundo a polícia, ele era detento do sistema prisional do Estado e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. E Ibrahim Mendes Ferreira, de 29 anos, foi morto a facadas e pauladas na comunidade Raio do Sol, na Zona Norte. De acordo com a polícia, ele tinha ligação com o tráfico de drogas e estava sendo ameaçado de morte. – 1.812 brasileiros que moram fora do Brasil vão fazer neste domingo o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A prova vai ser aplicada em 18 cidades de 12 países. O exame permite que jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada possam tentar o certificado em ensino fundamental e médio, mesmo fora do Brasil. O Enseja Exterior, assim como o regular, é elaborado e aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília e o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, que firmaram acordo de cooperação técnica com o INEP, ficaram responsáveis pela emissão dos certificados. A seguir, a gente fala sobre os pesquisadores que pedem recursos para continuar com estudos no herbário do INPA. Agora em Manaus são 8 em ponto. O A Crítica na TV volta já.